O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no mundo em que nós vivemos, com tantas tribulações, dificuldades e tantos apelos, não é fácil manter a fé. Eu digo isso para vocês porque aqui cada um de nós tem uma experiência de Deus, cada um de nós tem uma determinada fé, um tipo de fé, cada um de nós sabe a sua fé como é, conhece a sua fé. E eu digo, a partir do Evangelho de hoje, que muitas vezes nós duvidamos da presença de Deus em nós, dele conosco. Por isso, esse texto de hoje vem para nos ajudar a pensar, a refletir. Vejam, vou situá-los no momento em que esse texto é escrito, para que a gente possa compreendê-lo bem e depois atualizá-lo. A comunidade cristã, logo após a morte e ressurreição de Jesus, tentava realizar aquilo que Jesus havia ensinado. Tentava, a comunidade, levar o reino de Deus, apontar o reino de Deus para as pessoas. Pouco a pouco, muitos desistiram. Até hoje é assim. Alguns começam e desistem no meio do caminho. Muitos criticavam a comunidade. Muitas vezes a comunidade era perseguida pelos judeus, israelitas, pelos outros povos. De qualquer forma, ser igreja, logo no começo, era desafiador. Daí a imagem que aparece da barca. Nós somos uma barca, diziam eles, e esta barca está singrando nos mares. O mar é a vida, com todos os desafios que a vida apresenta. O mar são as contrariedades. O mar representa a cultura. O mar representa também as críticas. O vento contrário revela que isso tudo põe em risco a barca. Diz o texto que eles estavam com medo. Vejam a beleza e vejam o que é que o autor bíblico está nos ensinando. Jesus, depois de rezar, caminha sobre o mar.
Uma pessoa de fé pequena, mais ingênua talvez, desconhecedora de Deus, ia imaginar Jesus andando sobre as águas assim mesmo. Não se trata disso. Nós seríamos ingênuos. Trata-se de quê? O que significa caminhar sobre o mar? Se o mar é o mar da vida, significa que Jesus é capaz de manter contato com a vida, contato com o mundo. Ele está no mundo, mas não afunda nele. O mundo não submerge Deus. O mundo não aplaca, não consome. Deus está nele e é Senhor da vida. É lindo o texto, porque faz a gente ver Jesus caminhando sobre a vida, sem afundar. Reparem agora em Pedro. Pedro, talvez ingenuamente, achava que ele também desse conta. Como nós, às vezes a gente acha que a gente já é bom o suficiente. A gente acha até que nem precisa de Deus. Quantos vivem sem rezar, sem se dar conta de que Deus existe? Quantos? São ingênuos, põem-se a andar sobre as águas, querem andar. Aliás, muitas vezes nós queremos ser Deus. Então, diz o texto, Pedro começa a andar, dá lá 2, 3 passos e vem o vento contrário. E Pedro tem medo e começa a afundar. Vejam, meus irmãos, o que isso significa. Quero dizer isso com toda clareza, porque isso acontece conosco. A gente orgulhosamente começa a andar achando que não precisa de ninguém. Quantas vezes você já ouviu a pessoa dizer para o outro: eu não preciso de você, eu me basto, eu me viro, eu pago as minhas contas, ninguém manda em mim. Quantas vezes nós ouvimos isso? Às vezes dentro de casa, marido e mulher. Às vezes pai e filho, o filho começa a crescer um pouquinho e trabalha, aí eles viram para os pais e dizem assim: você não manda em mim, eu já me basto. Acha que dá conta de andar sozinho sobre as águas. A gente precisa ser paciente, a gente precisa ser um pouco atencioso para a gente ver. É dar 2, 3 passos e vem os ventos e começa a afundar, porque a gente não se garante, a gente não dá conta sozinho. Vejam, eu conheci, vou dar exemplo para vocês aqui, conheci pessoas que eram de igreja, rezavam, e quando a doença veio e a pessoa ficou muito mal, ela e a família dela inteira brigaram com Deus. Diziam assim: nós rezamos tanto, nós somos tão bons, porque isto aconteceu conosco. Vejam, meus irmãos, que ingenuidade achar que porque você reza, você não vai sofrer. É ingênuo. Se fosse assim, garanto a vocês, o mundo inteiro rezava. O mundo inteiro, se rezar fosse suficiente para a gente não sofrer, ia viver todo mundo de joelhos. Não é isso que a fé nos diz. Pelo contrário, a fé diz: você será capaz de suportar a cruz, capaz de suportar o mal, se você confiar em Deus. Então, no momento em que a doença apareceu, logo depois a pessoa desapareceu da igreja. É assim, vai dando passos sobre as águas, vem o vento e ela sucumbe, desaparece. Isso acontece muitas vezes nas relações familiares, acontece na comunidade. É lindo se a gente for ouvir com atenção o texto, porque o que faz Pedro é o que salva Pedro, porque até ali havia uma certa arrogância: eu dou conta. Quando ele começa a afundar, ele humildemente toma consciência e grita: Senhor, salva-me. Foi o grito que salvou Pedro. Essa percepção: eu sozinho não dou conta, eu não consigo, eu preciso de Deus. De imediato, Jesus toma Pedro nas mãos e o conduz até a barca, e diz o texto que houve uma calmaria. Claro, meus irmãos, é evidente que todos nós aqui
precisaríamos aprender com Pedro, primeiro a confiar em Deus, mais do que tudo na vida. Quando a gente começa a confiar no dinheiro, na nossa inteligência, nas nossas capacidades, no nosso trabalho, na nossa saúde, quando a gente começa a confiar nisso demais, a gente erra. Eu digo a vocês, dinheiro acaba, saúde acaba, juventude passa, problemas vêm, e aí não tem jeito. É o único que nos garante, que nos sustenta, que nos mantém em pé. É bom a gente acordar, é bom a gente perceber isso, porque senão, pouco a pouco, a gente vai afundando sem ver, vai afundando sem perceber, não tem nem capacidade de gritar: Senhor, salva-me. O texto é de uma beleza grande, sobretudo porque nos faz pensar o quanto cada um de nós deve enfrentar, não sumir, não fugir, mas enfrentar as tempestades da vida com confiança. É isso que o texto diz. Se você é capaz de confiar, se você tem fé, as tempestades podem vir e você não sucumbirá. Deus haverá de sustentar a sua vida. Quero ainda falar da primeira leitura, que também é um texto belíssimo e também nos reporta ao Evangelho. Vejam bem, nós temos ali o profeta Elias, um homem de Deus, e que durante a sua vida toda anunciou o amor, falou de Deus para as pessoas e por conta disso, evidentemente, criticava situações de injustiça. Por conta disso, de suas críticas, Elias foi perseguido. O rei Acabe, casado com uma estrangeira, Jezabel, formaram uma dupla perfeita e começaram a perseguir Elias, de tal modo que Elias, chega uma hora, está muito cansado, pede a morte. Ele se deita debaixo de um junípero. Ele diz assim: eu não sou melhor que ninguém. Senhor, tira a minha vida. E Deus diz a ele: não, levanta, come, você ainda tem um caminho a fazer. Depois de um tanto, de novo Elias está cansado e fugindo, porque Jezabel e Acabe puseram soldados atrás dele. Ele está agora numa gruta, é o texto de hoje. Está dentro de uma gruta e pensando lá que Deus deveria fazer justiça. Como nós, às vezes, quando somos injustiçados, nós queremos que a justiça de Deus venha. Só que a gente quer do nosso modo. A gente acha que Deus vai fazer justiça do jeito que a gente quer. Quantas vezes você, diante de uma situação difícil, você pensou pelo menos: deixa, Deus haverá de te mostrar. Deus tarda, mas não falta. Na cabeça da gente é o seguinte: Deus vai dar um castigo danado que você vai aprender. Eu não posso te ensinar, mas você vai ver só. É assim que a gente pensa. A gente quer que Deus, Ele nos vingue. E assim é. Vejam o texto. Estava lá Elias com raiva de Acabe e Jezabel, e ele pensava: não, Deus vai vir. E pensava que fosse uma tempestade. Passou a tempestade e Deus não estava. Veio então um terremoto. Aí Elias falou: agora esses danados vão entrar debaixo da terra. Não era Deus. Veio fogo e não estava Deus. Elias já estava até desanimado. Deus me abandonou. E aí, vejam a beleza de novo do texto. Veio uma brisa suave e Deus aí estava. O que é que Elias aprendeu? Qual foi o ensinamento? Elias se deu conta: Deus não é como eu quero, Deus não faz o que eu quero, Deus não vinga conforme a minha vontade. Ele teve que reaprender, ele teve que redescobrir um rosto novo de Deus, uma maneira nova de Deus. Eu não sei como é, de que maneira você se relaciona com Deus, como é a sua relação com Ele, mas eu sei que Elias aprendeu muito a atualizar, a ver de um outro ângulo, a compreender de uma nova maneira nosso Senhor. Isso nos faz pensar também que a gente não pode nunca estar acomodado. Eu já sei quem é Jesus, eu já sei quem é Deus. Se você estiver atento, Deus é sempre novo, sempre nos mostra uma maneira nova
de uma forma completamente impensável, nos faz compreender de um outro jeito. É lindo. Por isso, queridos irmãos, nós hoje, ouvindo esses textos, primeiro devemos ter coragem de enfrentar a vida, enfrentá-la com fé, enfrentá-la sem medo, e depois estarmos atentos, porque Deus nos fala de muitas maneiras e sempre nos surpreende se nós estamos abertos a Ele. Vamos ficar um instantezinho no silêncio. Quero cantar com vocês um refrão, pelo menos, de uma música que vocês conhecem bem. Mas antes eu quero que você pense aí como é a sua relação com Deus, há quanto tempo você não conversa com Ele. Você pode estar passando por momentos difíceis, você pode estar afundando no mar da vida, os problemas podem estar sufocando você, você pode estar se achando abandonado por Deus, e é preciso um ato de fé. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Que nós tenhamos essa humildade de Pedro, de pedir socorro e nos sentir protegidos, sustentados por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.